Você acha que o Alexandre de Moraes deve sofrer um impeachment por abuso de autoridade? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, porque parece que o cerco fechou para ele, gente. Amanhã desembarcará aqui no nosso país, no Brasil, um poderoso membro do governo do Donald Trump. E ele vai analisar as possíveis punições que os Estados Unidos poderá aplicar para o ministro Alexandre de Moraes, e eu vou trazer todos os detalhes dessa grande virada de mesa ainda esse mês de maio. Então, gente, se preparem aí. Inclusive, o homem mais poderoso do mundo, né, o Elon Musk, também entrou na jogada e se manifestou sobre o Bolsonaro, Flávio Dino, o Barroso. Então, se prepara aí, porque a corte do STF tá pegando fogo e essa semana será uma semana bem intensa, ao que tudo parece. Então, eu já começo aqui com o jornal Metrópolis, que trouxe a notícia falando a respeito desse membro do governo dos Estados Unidos. Não esqueça só de se inscrever no canal, gente. Muita gente acompanha e não inscreve no canal. Ela se esquece de se inscrever. Então não se esqueça, não. Se inscreva no canal para que você possa continuar recebendo nossos conteúdos. Aqui eu trago uma análise independente política para que você fique por dentro de tudo que está por trás do que os políticos falam, a real intenção, com base em análise, claro, porque a verdade absoluta a gente não sabe, né? Então a gente vai com base nos fatos, nos acontecimentos. E eu gostaria que vocês trouxessem a opinião de vocês também. Olha só o que o Paulo Capelli, do jornal Metrópolis, trouxe. Governo Trump chega ao Brasil para tratar sanções a Moraes, gente. Então tá aqui que a visita de membros do governo Trump a solo brasileiro foi costurada por Eduardo Bolsonaro, que se licenciou das suas funções na Câmara para permanecer nos Estados Unidos. Em Brasília, David Gamble se reunirá com o senador Flávio Bolsonaro, que deverá levá-lo para também se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E como se mostrou aqui na coluna do jornal Metrópolis, a Casa Branca estuda aplicar sanções não apenas a Alexandre de Moraes, mas também às autoridades brasileiras, como juízes, auxiliares do ministro e também o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Além das punições, estarão na pauta questões voltadas à segurança pública. E o David está à frente do chamado Departamento de Sanção dos Estados Unidos e lidera estratégia no âmbito de questões diplomáticas. Ele é servidor de carreira e o Donald Trump avalia que o Alexandre de Moraes promove censura ao ordenar o bloqueio de perfis de redes sociais, persegue opositores políticos do campo conservador. Então aqui mostra que entre as punições previstas está a proibição do ingresso nos Estados Unidos. Ele também é discutido o bloqueio financeiro a Moraes, que não poderá negociar com cidadãos e empresas dos Estados Unidos, nem com instituições financeiras que tenham negócio com os Estados Unidos. E por hora não são discutidas sanções ao governo Lula, somente aos ministros da corte, principalmente ao Alexandre de Moraes. Então isso aqui já nos diz muito, né? Quando a gente para analisar, inclusive aqui saiu no jornal Terra, que o Eduardo Bolsonaro comemorou a vinda do coordenador de sanções de Trump ao Brasil, né? Então ele falou, não tem mais tic-tac, o tempo tá passando, né? E a gente reflete aqui sobre essa situação, que é importante refletirmos juntos os acontecimentos, porque a gente vê o quê, né? Que a crescente tensão global, ela já envolveu guerras, instabilidades políticas, avanço de regimes autoritários, e tudo isso reacendeu no mundo democrático uma vigilância constante sobre países estratégicos. O Brasil entrou novamente no radar, como a gente viu aqui no jornal Metrópolis, no Terra, que trouxe o Eduardo Bolsonaro comemorando. Em meio a esse cenário geopolítico conturbado, a visita desse representante ligado ao governo do Donald Trump ao Brasil, com o objetivo de discutir possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, isso não é um ato isolado ou desprovido de contexto, não. Ela se insere em uma preocupação internacional mais ampla com os rumores da democracia em países chaves da América. Então aqui mostra, né, dentro do contexto global de crises, autoritarismo e risco de uma nova guerra, como algumas pessoas comentam, o mundo vive sim um momento de tensão complicada ao período pré-Segunda Guerra Mundial, e a guerra na Ucrânia é escalada entre Israel e o Irã, é a instabilidade na Ásia com postura beligerante da China sobre Taiwan, é o fortalecimento de blocos autocráticos, né, como China, Rússia e Irã, que cria um clima de pré-conflito global, e os especialistas e agências de inteligência apontam que esses focos se alastram
E se alastrar dessa forma, o mundo poderá sim testemunhar até, quem sabe, uma terceira guerra mundial. Não necessariamente nos moldes tradicionais que costumamos ver na história, mas em conflitos híbridos, onde teremos guerras econômicas, tecnológicas e até cibernéticas, com grande impacto político e global. Então, dentro desse cenário, os países democráticos, eles têm nações monitoradas que oscilam entre Estado de Direito e autoritarismo judicial. E o Brasil, como considerado uma das maiores democracias da América do Sul, se torna vital nesse tabuleiro, porque a comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos, tem um histórico de interferência política, tanto positiva quanto negativa, né, em países considerados estratégicos, quando eles detectam alguma ameaça à liberdade política e aos direitos fundamentais. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele ganhou um poder desproporcional nos últimos anos ao acumular cargos como juiz, investigador, acusador, executor de decisões, muitas delas sem o devido processo legal tradicional, né, o chamado inquérito das fake news, por exemplo, permanece aberto indefinidamente, e com réus que sequer conhecem, né, alegam conhecer os motivos ou as provas reais contra si. Tem jornalistas, parlamentares, cidadãos comuns que foram alvos de censura, de prisões preventivas que estão sendo contestadas por juristas internacionais. Então, essa atuação tem sido interpretada, infelizmente, né, de forma global, como uma violação do Estado Democrático de Direito, gente. Então, a aproximação, né, entre, inclusive, bolsonarismo, setores ligados ao trumpismo nos Estados Unidos, explicou a visita desses representantes, né, ligada a Trump ao Brasil, que a proposta de sancionar o Moraes ecoa movimentos semelhantes ocorridos na Hungria e na Polônia, onde juízes e líderes autoritários foram alvo de restrições internacionais após ameaçarem uma estrutura democrática. Então, o governo Lula, ele adota uma retórica de defesa da democracia, mas na prática, muitas vezes tem se mantido em silêncio ou até apoiado ações controversas do judiciário que estão sendo questionadas pela maioria. Então, essa aliança implícita entre o executivo, os setores do judiciário, cria, na verdade, uma percepção de uma governança autorreferente, onde a oposição é sistematicamente deslegitimada e as instituições agem com seletividade. Então, isso já causa desconfiança em investidores, líderes internacionais, especialmente os mais alinhados à liberdade econômica e política. Então, com essa tendência, o Brasil pode sim enfrentar sérias consequências, desde sanções políticas, como a exclusão de fóruns diplomáticos importantes, até mesmo sanções econômicas que afetariam o investimento, o comércio internacional, a imagem do país. Além disso, internamente, essa instabilidade institucional favorece o enfraquecimento da democracia e o surgimento de movimentos extremistas, tanto à esquerda quanto à direita. E a história ensina que democracias frágeis ou manipuladas geralmente colapsam em autoritarismo ou intervenção externa, né? É o caso do Chile, da Venezuela, ou mesmo da Alemanha pré-Hitler. Então, isso mostra que quando as instituições perdem o equilíbrio entre os poderes, uma crise se instala. E, por outro lado, também aprender, né, com a história, que a pressão internacional pode sim ajudar os países a retomar o caminho democrático, como aconteceu no Brasil, mesmo pós-ditadura militar, na África do Sul, na transição espanhola pós-Franco, né? Então, se o Brasil quiser evitar uma escalada institucional que comprometa a sua soberania e o seu papel geopolítico, talvez seja necessário restaurar o equilíbrio entre os poderes. Eles vão ter que chegar a um acordo, vão ter que garantir transparência nas decisões judiciais, né? E as normas dos princípios democráticos. Então, a comunidade internacional nos observa, e não com a intenção de intervir de forma agressiva, como muitos da esquerda estão falando. Até parece que o país pode se intrometer no outro, né? Mas essa sanção possível aí a Alexandre de Moraes, gente, não é apenas uma ação simbólica. Ela é um recado claro de que a democracia não é mais um assunto apenas interno. No mundo atual que estamos vivendo, o respeito às liberdades fundamentais virou um pertencimento a blocos comerciais, alianças militares, grupos políticos globais. Então, o governo Lula, se ele ignorar esses sinais de alerta, ele corre, claro, o risco de isolar o Brasil internacionalmente e enfraquecer ainda mais a sua própria governabilidade, né? Então, na minha opinião, a gestão atual mistura pragmatismo político com ideologia seletiva, preferindo alianças estratégicas internas a uma verdadeira democracia.
democrática. Então, o Moraes, nesse contexto, funciona como um braço judicial da política de coalizão do atual governo que desequilibra o sistema de pesos e contrapesos. Então, as consequências disso, infelizmente, não recaem apenas sobre adversários políticos, mas sobre toda a população que já sofre com insegurança política, polarização, desconfiança institucional. E o mundo tá olhando, né? O Brasil precisa só se decidir de que lado da história ele tá. E a gente vê aí, né? Por que a oposição ficou tão animada, igual aqui o filho do Bolsonaro, né? Porque a oposição, ela acusa o Moraes de agir como uma espécie de xerife da democracia, acumulando aí poder na mão de um único magistrado. E para eles, a democracia no Brasil está em risco, não por conta de um golpe militar, mas, como eu disse, por um avanço do poder judiciário sobre os demais poderes com o apoio do atual governo Lula. Então, por isso, a visita do representante americano que trabalha com sanções contra autoridades de países que violam as liberdades democráticas foi vista como um sinal de que o mundo está prestando atenção no que acontece aqui, né? E de forma jurídica e diplomática, os Estados Unidos, ele tem algumas ferramentas sim que podem ser usadas contra pessoas que desrespeitam a democracia em outros países, como a gente viu aqui na própria matéria, sanção individual, né? Ele pode aí impedir que o Moraes entre no país. Ele pode congelar bens e contas em dólares, ele pode bloquear negócios com empresa americana e não pode se intrometer no Brasil. Mas ele pode impedir, né, esse juiz de entrar lá e de negociar lá, ou com empresas que estão com ele, sobre risco de sanção. E isso já foi feito com políticos da Venezuela, Nicarágua, Cuba, Rússia. E ele também tem a questão da pressão diplomática, a presença de representantes dos Estados Unidos aqui no Brasil, a partir de amanhã, é uma forma de dizer, ó, estamos observando. Então, isso pode enfraquecer a imagem internacional do governo Lula e do judiciário brasileiro, né? Caso os abusos sejam comprovados. É uma política de influência econômica, porque os Estados Unidos ele tem sim forte influência em organismos internacionais, como a Organização dos Estados Americanos e até no sistema financeiro. E se entenderem que o Brasil está indo por um caminho autoritário, podem influenciar investidores na saída do país. E isso afeta diretamente a economia, que já está abalada, né? Então, assim, não é tão simples acabar com o autoritarismo de Moraes, do Lula, né, com essa ajuda externa, porque o Brasil, ele é um país soberano, ou seja, numa nação estrangeira, nenhuma ação estrangeira pode impor suas regras aqui. No entanto, essa pressão internacional pode fazer efeito, especialmente quando atinge a imagem do Lula e o bolso do país. Então, se o governo perceber que as atitudes estão gerando isolamento internacional, prejuízo econômico e afastamento de parceiros estratégicos, ele pode recuar. Então, foi o que aconteceu com vários países ao longo da história, como África do Sul, Venezuela, Polônia, Hungria, né? Então, não se trata dos Estados Unidos derrubar ninguém, mas sim de exercer pressão inteligente. É disso que estamos falando, é uma pressão inteligente com base na diplomacia, nos direitos humanos e na economia. E o brasileiro ele pode ter esperança sim, mas sempre com o pé no chão, né? Porque a visita mostra que não estamos sozinhos e que o mundo observa os abusos de poder que ocorrem aqui. Porém, mudanças profundas ainda dependem de nós, povo brasileiro, nação brasileira, das instituições nacionais e da mobilização social e da política interna. Então, essa empolgação da oposição, como vimos aqui com o Eduardo Bolsonaro, ela reflete uma esperança de reequilíbrio entre os poderes, mas não significa que haja uma intervenção ou uma mudança imediata. Isso pode ser um ponto de virada ou pelo menos o início de um movimento mais amplo por liberdade e equilíbrio institucional, tá? E aqui mostra também, né, que até teve um discurso aqui do líder do PL, o líder do PL no Senado saiu aqui na revista Veja, até ler um trecho para vocês, falando da animação da oposição. O líder do PL no Senado, ele diz que sem anistia, Moraes e Barroso vão presos. O Carlos Portinho afirma que a anistia ampla, geral e restrita arbacaria abusos de autoridade de ministros do STF em julgamento no dia 8 de janeiro. Então, o líder do PL no Senado, que é o Carlos Portinho, ele é do Rio de Janeiro, ele afirmou que se não houver uma anistia ampla, geral e restrita pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do STF vão ser presos sob acusação de abuso de autoridade no julgamento das pessoas envolvidas nos ataques à sede dos três poderes. E para Portinho, o projeto de anistia para o qual o PL busca aprovar o regime de urgência na Câmara englobaria o Supremo, a direita vai voltar ao poder em 2027 e se não tiver anistia vai ter CPI
do abuso de autoridade, CPI da Lava Toga e impeachment de ministros 1 a 1. É o que disse o senador em um jantar na frente de parlamentar pelo livre mercado. E isso repercutiu muito, né? Nossos ministros podem, de fato, ser presos. Então, o que disse esse líder, né? Na verdade, quando a gente olha, ele fez uma fala forte, né? Segundo ele, se não houver anistia para os envolvidos, Moraes e Barroso podem acabar sendo responsabilizados por abuso de autoridade, por conta de prisões, inquéritos e decisões consideradas inconstitucionais. Mas na prática, ele pode estar jogando com duas cartas, na minha opinião. Primeiro, pressionando por anistia, porque ele demonstra que o judiciário também teria culpa e que o perdão coletivo seria um caminho para baixar a tensão. E a segunda carta, ele mostra a força política da oposição. Então, ele diminuir que, se o equilíbrio entre os poderes não for restaurado, haja ocorrências no Congresso com a abertura da CPI, já que ele acredita que em 2027 a direita ganhando espaço vai ser maioria. Então, é possível prender os ministros do STF, conforme ele falou? Tecnicamente, sim. Politicamente, é quase impossível hoje, gente. Porque, primeiro, né? Segundo a Constituição Federal, os ministros do Supremo, eles podem ser responsabilizados por crimes comuns ou de responsabilidade, mas o caminho é extremamente complexo e envolve vários filtros institucionais. O processo precisa ser autorizado por 2/3 da Câmara dos Deputados. Depois o Senado precisa abrir o processo de impeachment contra o ministro. Se condenado, o ministro pode perder o cargo e ser preso. Mas para que isso aconteça, é necessário um alinhamento político muito forte entre Câmara, Senado e sociedade. E o Congresso está dividido, muitos parlamentares têm enfrentado o STF diretamente, outros têm medo, e as acusações elas precisam ser juridicamente robustas, né? Apesar das críticas às ações de Moraes e Barroso, os inquéritos são respaldados por decisões colegiadas do próprio Supremo, tanto que o próprio Supremo falou que se aprovassem a PEC que limitava o poder deles, eles poderiam derrubar e considerar inconstitucional. Então, é algo muito complexo, não é tão simples assim. Precisa de uma mobilização popular, principalmente, muito grande. E sobre, para mim, tudo isso se trata de um discurso político mais... Isso daqui, nesse momento, isso é mais um discurso político do que um processo real. Por quê? Porque essa fala serve para marcar posição, gente. Acenar a base conservadora, colocar pressão sobre o STF, sobre o governo Lula. Também tenta forçar a pauta da anistia, criar mobilização, né, social, jogando com a ideia de que todos erraram e por isso todos deveriam ser perdoados. No entanto, igual eu disse, esse tipo de discurso ele ganha força quando há apoio popular, mobilização social e desgaste do judiciário. E esse cenário, aos poucos, ele começa a se formar, tá? A censura, as prisões polêmicas, o acúmulo de poder por parte de Moraes são fatos que incomodam até pessoas que antes confiavam no STF. Então, se o clima do Brasil continuar se deteriorando como está, e se a oposição crescer nessas próximas eleições, um movimento para responsabilizar ministros pode deixar de ser apenas discurso, como é hoje, e ganhar uma força real. Então, vai plantando a sementinha, logo a flor nasce, tá? E aqui é importante só vocês entenderem o seguinte, que as mudanças institucionais, elas são lentas, são complexas e desativam aí, precisam ter mobilização, tá? Para acontecer. Então, não se trata de derrubar ministros, não. Se trata de restaurar o equilíbrio entre os poderes. E para isso o Congresso precisa se posicionar, o povo precisa se manter bem informado e não ficar caindo em questão midiática ou em papinho de deputados sensacionalistas, tem que tomar muito cuidado, né? Mas se isso virar ação concreta, ainda depende de muita articulação. Aí aqui a gente vê uma outra situação, né? O Elon Musk, um dos homens mais ricos e influentes do mundo, CEO das Tesla, da SpaceX, do X, que é o ex-Twitter, ele declarou que tornar Jair Bolsonaro inelegível é tirania. Isso daí saiu pelo jornal Poder 360. Musk diz que inelegibilidade de Bolsonaro é tirania. E por que ele disse isso, né? Essa frase do Musk surgiu em meio a uma série de debates entre ele e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O Musk criticou fortemente a censura imposta a perfis do X, que é o ex-Twitter, por ordem do STF. Ele alegou ser sem transparência, sem base legal clara. E, segundo ele, a liberdade de expressão está sendo sufocada no Brasil por decisões arbitrárias. E, ao comentar a decisão do TSE que tornou o Bolsonaro inelegível, o Musk
foi direto, ele disse, isso é tirania. Para ele, o ex-presidente está sendo punido politicamente por desafiar o sistema e por ter feito críticas que fazem parte do debate democrático. Então, em 2023, o Bolsonaro foi condenado pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido de meio de comunicação, quando ele fez uma reunião com embaixadores que criticou o sistema eleitoral brasileiro. E a pena dele foi a inelegibilidade por 8 anos, o que o impede de disputar eleições até 2030. O problema, segundo aqui o Musk, né, o argumento do Musk, é que não houve crime, claro, apenas discurso político. O Musk também acredita que o processo foi muito rápido, com forte pressão política e midiática, e a decisão do TSE levou um adversário direto da esquerda sem julgamento criminal. Então isso cria um precedente perigoso, onde a justiça eleitoral pode sozinha decidir quem pode ou não disputar eleições. Então o Musk, ele é defensor radical da liberdade de expressão, um dos pilares das democracias modernas, né? Então ele acredita que um Estado só é democrático de verdade quando permite que polêmicas, assuntos impopulares, né, sejam debatidos livremente, sem censura ou punição política. E aplicando isso ao caso brasileiro, Musk, ele vê que o Bolsonaro foi punido por criticar o sistema eleitoral, algo que em democracia madura como os Estados Unidos é permitido, faz parte do jogo político. A censura de perfis de apoiadores do ex-presidente, determinado por Moraes também, que ele acredita ser sem transparência ou direito de defesa, reforça uma percepção de autoritarismo judicial. E a instituição brasileira, em vez de debater, responde democraticamente às críticas, receber o judiciário como ferramenta de repressão política. Então, chamar de tirania não é exagero absoluto, né? Mas sim uma advertência sobre os riscos de concentrar o poder em um único grupo, mesmo que com boas intenções. Então, a história já mostra que muitas democracias caíram não por golpes militares, mas por decisões legais abusivas. Venezuela mesmo, o Maduro realizou cortes eleitorais, judiciais, para barrar opositores, tudo dentro da Constituição. Na Turquia, o presidente Erdogan usou tribunais para capturar adversários de jornalistas, com aval judiciário. A Rússia, o Putin lá, mantém o poder com eleições limpas, mas sem adversários reais. Todos foram presos, censurados, impedidos de concorrer. Tudo com poder judicial. Então percebam que esses líderes não aboliram formalmente a democracia, mas manipularam os instrumentos legais para calar a oposição. Então é algo que Musk teme que pode acontecer com o Brasil se continuar do jeito que está. E a fala do Musk, por vir de um nome global, acende um alerta internacional sobre a saúde da democracia brasileira. Então, quando o empresário mais influente da internet acusa o sistema judicial de tirania, isso afeta a imagem do Brasil lá fora. Isso gera insegurança jurídica, chama a atenção da comunidade internacional e estimula a oposição interna a denunciar abusos e pedir mais equilíbrio entre os poderes, né? Então, é isso que está acontecendo. E aí, por outro lado, olha só, a gente vê mais um caso aqui acontecer, que é o Flávio Dino. Dino pede vista e paralisa o julgamento que poderá suspender a implementação das escolas cívico-militares em São Paulo. O magistrado tem 90 dias para preparar o voto. A corte analisa uma liminar concedida por Gilmar Mendes, relator do caso. Ela derrubou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinava a paralisação do programa. Então, olha só, né? Aqui vou mostrar para vocês, né? O PSOL entrou com uma ação no STF pedindo a suspensão da implementação de escolas cívico-militares em São Paulo, alegando que o modelo viola o princípio da gestão democrática do ensino previsto na Constituição, além de fortalecer práticas autoritárias e excludentes. Essas escolas, por outro lado, são defendidas por muitos pais, educadores, gestores estaduais, especialmente governadores alinhados à direita, como Tarcísio de Freitas, em São Paulo, por apresentarem melhores índices de disciplina, segurança e, em alguns casos, de rendimento. Então, o julgamento foi encaminhado para manter modelo cívico-militar, com votos já proferidos por Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça, mas o pedido de vista do Dino suspendeu tudo por tempo indeterminado. E o Dino, ele é um aliado direto e estratégico de Lula, né? Foi o ministro da Justiça e Segurança Pública até janeiro de 2024. Sua indicação ao STF foi um movimento político importante do Lula, para ter voto confiável em pautas sensíveis no Supremo. E mais do que isso, o Dino, ele é uma ponte entre o Judiciário e o Palácio do Planalto, né, para o governo Lula. Então, a sua atuação no STF carrega, sim, uma leitura política
mesmo que disfarçada sobre a neutralidade técnica. E por isso seus gestores, os seus gestos, né, precisam ser lidos não apenas como decisões jurídicas, mas como movimentos políticos coordenados com o governo, né? E por isso, dentro dessa leitura, a paralisação do julgamento, muitos entendem que ela favorece o Lula. Por quê? Porque evita desgaste com base popular. Apesar da esquerda, né, rejeitar as escolas cívicos militares, parte significativa da população apoia o modelo. Então, o Dino dá tempo ao governo para negociar, articular ou até deixar o tema esfriar. Neutraliza um potencial conflito entre Lula e Tarcísio, porque muitos acreditam que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um potencial adversário de Lula para 2026, e como Lula não tem um substituto e a imagem dele está só de mal a pior, a derrubada das escolas cívicos por decisões do STF, se acontecer, pode ser vista como uma retaliação federal. Então, daria munição política para Tarcísio e para a direita, né? Mantém o STF também fora do foco de polêmicas desnecessárias, porque vai deixar esfriar a situação. Então, o Dino pedindo vista, ele protege, querendo ou não, a imagem do Supremo, ele pode adiar um julgamento que poderia dividir o país ainda mais, né? Então, o Dino ganha tempo, o governo ganha tempo. Então, esse pedido de vista parece uma jogada política inteligente, né? Ele não vai matar o julgamento, não vai parar o julgamento, ele só não precisa votar agora. Ele está congelando um tema sensível, permitindo que o governo articule nos bastidores. Então, a gente vai acompanhar, né, para ver o que vai dar. Mas é isso que aconteceu. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, até logo.